Nós temos acompanhado a questão da discussão da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Esta avaliação que, para São Paulo, né, São Paulo que saiu na frente, criou um modelo de avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, para o IMESC, né? Eu não sei de onde buscaram as informações, mas criaram uma avaliação biopsicossocial para colocar em prática para as pessoas que buscam a isenção do IPVA em São Paulo de 2022 e 2023. Fizeram um laudo pericial, citaram aqui que tiveram a participação de algumas entidades e algumas pessoas, e, por sinal, eu estou apurando se realmente essas entidades e pessoas colaboraram com a elaboração desta avaliação da pessoa com deficiência, criada exclusivamente no ano passado em São Paulo. Ah, mas tinha uma lei que falava que o Estado podia criar enquanto não houvesse nada em nível federal. Bom, fizeram isso de uma maneira muito estranha. Fizeram isso do dia para a noite de uma maneira muito esquisita. Sem citar de onde buscaram isso. Como foi dito algumas vezes, até no Ministério Público, foi um retalho que fizeram para criar isso em São Paulo. Mas o governo federal, que deveria já ter feito isso há muito tempo, tem aí um grupo muito grande, um grupo extenso de pessoas e de entidades que estão, no decorrer dos anos, trabalhando com este modelo de avaliação biopsicossocial, não é? Com essa questão do índice de funcionalidade brasileiro modificado, que é o IFBRM. Isso não foi colocado em prática porque na troca de governo as coisas paravam. E daí tinha que começar do zero. Só que nós trouxemos, como exclusividade aqui no Diário PCD, que na próxima semana haverá em Brasília o lançamento do grupo de trabalho sobre avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, que servirá para unificar as avaliações em todo o Brasil. Eu convidei para falar sobre esse trabalho que está sendo feito a doutora Laila Vasconcelos Vilela, do Ministério do Trabalho e Emprego, da Gerência Regional do Trabalho de Betim, de Minas Gerais, ela que é uma das responsáveis por essa proposta brasileira e perspectivas internacionais. Vou pedir para o Roland trazer para a gente o que diz a doutora Laila Vilela sobre esta proposta, sobre esse histórico da avaliação biopsicossocial em todo o Brasil. Solta para a gente, Roland, por favor, a doutora Laila Vilela. Oi, gente. Eu estou aqui hoje a convite do Diário PCD para falar de uma publicação que eu considero muitíssimo importante para todas as pessoas, né? Principalmente as pessoas com deficiência. Ontem, dia 24 de maio, a gente publicou um trabalho chamado Aprimoramento do IFBRM. Essa proposta ela foi construída por um grupo autônomo, voluntário, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é resultado de um trabalho de longos anos. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês como que tudo isso surgiu. Já desde 2007, o Brasil vem se organizando para fazer uma avaliação unificada da deficiência e que siga os moldes biopsicossociais que a Classificação Internacional de Funcionalidade nos traz. Antes mesmo de assinar a Convenção da ONU, que já trouxe essa grande mudança no conceito, né, do que é deficiência, em que a gente não pode mais tratar a deficiência como uma questão só do corpo da pessoa, que é a responsabilidade dela. A gente tem que entender a deficiência a partir da interação de um corpo com as suas características e o ambiente, né, o contexto em que a pessoa vive, as barreiras que ela enfrenta. E aí a gente avalia o resultado disso nas atividades do dia a dia e na participação social. A partir desse conceito, que já vem para a gente há bastante tempo, mas ficou fundamentado mesmo a partir da Convenção da ONU, o Brasil está nessa luta para construir uma forma de avaliação consistente e justa, né, que garanta o acesso aos direitos, ações afirmativas, benefícios para quem realmente precisa deles, né?
E nesse processo, o primeiro grupo de trabalho lá em 2007 fez a tarefa de buscar no mundo instrumentos que tivessem uma boa consistência, uma coerência com esse conceito, que pudessem ser incorporados aqui ou adaptados para a nossa realidade. Infelizmente, não foi possível achar nenhum instrumento bom naquela época. Hoje a gente até tem, e a gente se inspira um pouco em alguns deles, depois vou falar um pouquinho mais disso. Mas, como não existia nenhum, o país tinha que construir o próprio instrumento. E um novo grupo de trabalho interministerial foi constituído lá por volta de 2011. E aí esse grupo de trabalho, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro e o IETS, que é o Instituto de Estudos em Trabalho e Sociedade, constituíram o conhecido IFBR, o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Esse instrumento não foi totalmente finalizado, porque todo instrumento tem que ser aplicado na prática para ser testado e validado cientificamente, né? Mas depois o INSS pegou esse instrumento, transformou no IFBRA e começou a utilizar para a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Esse instrumento passou por um novo processo de validação científica, dessa vez junto da Universidade de Brasília, né? Ele foi considerado um bom instrumento, mas foram apontados alguns probleminhas nele. E isso é natural, gente. Todo instrumento, a partir do momento que ele é utilizado, ele precisa de aprimoramentos, né? Então, o IFBRA teve um reestudo e ele foi transformado no IFBRM, ainda dentro da mesma proposta baseada na funcionalidade, em que a gente compreende ali a autonomia das pessoas para realizar as atividades do dia a dia. Mas esse IFBRM também precisava ser validado cientificamente. Isso foi feito pela Universidade de Brasília e com o suporte do Comitê CIAD por volta aí de 2018, 2019. Só que nesse meio do caminho veio a LBI, em 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016, né? A Lei 13146 de 2015. A LBI nos disse que o governo faria um instrumento de avaliação de deficiência num prazo de 2 anos. No entanto, esse prazo venceria em janeiro de 2018, já que a validade da lei foi a partir de janeiro de 2016, e ele não ficou pronto. Por N questões políticas, a coisa não fluiu, né? Então, nesse processo, o que aconteceu? Houve a validação do IFBRM, mas esse instrumento tinha que começar a ser utilizado. O CONAD, após análise aprofundada do IFBRM, considerou que sim, seria um bom instrumento para avaliação de deficiência. E mesmo assim, o instrumento não foi colocado em uso, mas mesmo por questões políticas e questões financeiras que certos elementos do governo estavam defendendo, né? Que não daria certo, vou explicar isso melhor para vocês. Mas aí o IFBRM, então, estava validado, poderia ser utilizado, e foi constituído um grupo de trabalho interministerial, a partir de setembro de 2020, que deveria produzir uma forma de implementar esse IFBRM. Não era para construir outro instrumento, porque a gente já tinha anos de acúmulo de discussões com trocentos especialistas, trocentas pessoas com deficiência, dos mais diversos tipos de deficiência, e o instrumento tinha que ser utilizado. Só que essa operacionalização ela não ocorreu na prática. Uma parte do governo ficou com receio de que o instrumento novo, o IFBRM, fosse mais concessivo do que o instrumento que hoje é utilizado para o BPC, que a gente sabe, por estudos científicos, que ele é bastante restritivo e ele só garante acesso a pessoas com deficiência moderada para grave e grave, né? Então, ele é muito restritivo. E o IFBRM, ele tem os recortes ali de níveis de deficiência leve, moderada e grave, explicitamente, e isso faria com que a concessão se ampliasse, já que o BPC é um direito garantido à pessoa com deficiência que preencha os critérios de corte de renda. Não fala que é deficiência moderada e grave, né? Então, por causa desse conflito lá de questões mais econômicas, o instrumento acabou não sendo colocado em uso no último GTI. E esse GTI foi estendido, teve um estudo comparativo lá entre o IFBRM e o BPC sem critérios muito científicos, e que no fim das contas, o resultado desse GTI foi que não poderia utilizar o IFBRM, mas que faria uma proposta de usar partes dele com partes do instrumento do BPC. É claro que a maior parte dos técnicos foi contra isso, porque isso ia restringir direitos, que seria um absurdo, né, do ponto de vista das políticas públicas. E tanto foi ruim que esse GTI não conseguiu finalizar esse processo e não fez o decreto para a implantação do suposto instrumento que eles propuseram, né? Ótimo, porque no final das contas o que aconteceu? Atrasou a implantação? Atrasou, mas em compensação a gente não implementou um instrumento ruim que corta direitos, né? E aí, nesse tempo todo, alguns técnicos ficaram muito chateados com esse desenrolar aí do
desse GTI, né, uma frustração muito grande por não conseguir trazer uma avaliação consistente para as pessoas com deficiência, e a gente continuou trabalhando nesse sentido. Foi nesse processo que a gente fez uma série de proposições ali para melhoria da qualidade da informação do instrumento, não para modificá-lo a ponto de perder a validação científica que já foi feita, muito bem feita pela UNB, né? Então, quem que é esse grupo? Esse grupo sou eu, Laila Vilela, né? A gente tem a Liliane Bernardes, o Miguel Abud e o Márcio Crispim. Só 4 pessoas. A gente ficou nessa batalha aí durante um tempo prolongado, né? Em setembro de 2021 finalizou o GTI e a gente continuou os trabalhos que já vinham sendo feitos, né? Desde o processo inteiro do GTI. Então, a gente já tem anos de acúmulo nessa produção aí. E ontem nós fizemos a publicação com muito orgulho, porque a gente quer trazer isso como uma base, pensando que a gente tem um novo momento muito favorável para que a gente de fato consiga uma avaliação justa, unificada, que vá evitar que as pessoas fiquem passando em vários momentos ali buscando laudos médicos, laudo disso, laudo daquilo, exame tal, e que a pessoa tenha ali uma coerência, né? Se ela é pessoa com deficiência para uma política, ela é para as outras também. Ela só vai ter que verificar se ela preenche os demais critérios da política. Mas o conceito de deficiência e o critério tem que ser único. Ele não pode ser incoerente, né? Então, nesse procedimento a gente fez esse texto base e a gente teve um processo de revisão de contribuição aí por mais de 20 especialistas das mais diversas áreas, das mais diversas instituições, pessoas com e sem deficiência, né? Até que culminou com essa publicação de ontem. Então, qual que é o próximo passo? A gente tem um GTI, né, um grupo de trabalho novo, com essa proposta de implementar o instrumento. E, de fato, partir desse texto que foi produzido com tanto trabalho de tantas pessoas ao longo de décadas, né? E aí, a proposta é que esse GTI ele tem um seminário de lançamento no dia 1º de junho. Já aproveito para convidar a todos. Quem estiver em Brasília pode participar presencialmente. Quem não estiver pode assistir. Isso vai ser transmitido também. Depois a gente vai fornecer os links aí para vocês. Né? E a partir do dia 2 a gente começa a primeira reunião desse grupo de trabalho. E a gente tem uma expectativa muito grande de que a gente consiga de fato trazer essa avaliação para a prática, para o dia a dia, para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Né? Então eu convido a todos a lerem esse documento com muito carinho, e se puderem contribuir, enviar as manifestações, a gente vai desenvolver alguma forma de comunicação aí, porque esse grupo de trabalho ele vai ter uma característica muito importante, ele vai ser com ampla discussão de todos os assuntos que forem tratados lá, ao contrário do GTI anterior, que trouxe uma proposta de sigilo em que as pessoas não podiam participar. Dessa vez vai ser diferente, né? A ideia é que todos participem e contribuam, tá? Então, vocês vão ver aí nas cenas dos próximos capítulos que a gente vai solicitar essas manifestações, essas contribuições, mas já deixo o convite a todos de participarem desse seminário, mesmo que à distância, que vai ser um marco para os nossos trabalhos aí na avaliação da deficiência. Tá bom? Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a doutora Laila Vilela por ter apresentado as informações sobre a importância do que vai acontecer no dia 1º de junho em Brasília, um evento que ocorre durante todo o dia na capital federal, onde será apresentado ao governo federal a proposta de aprimoramento do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, o FBRM. Além dos 4 autores, que é a doutora Laila, que é a Liliane Cristiane Gonçalves Bernardes, o Márcio Alves Crispim e Miguel Abud Marcelino, tem outras 25 pessoas participando da avaliação desse trabalho, dessa proposta para integrar o Brasil numa avaliação biopsicossocial. Mas o que tem a ver comigo em São Paulo? O que tem a ver com você em São Paulo é que esta proposta, ela é uma proposta feita pelo Brasil da pessoa com deficiência. Não é uma proposta criada dentro de uma sala com 3, 4 pessoas que talvez não conheçam a dimensão que é criar uma avaliação biopsicossocial. Quais são as consequências disso? As consequências desta proposta, em sendo acatada, em sendo colocada em prática pelo governo federal, será que as outras que existem
terão validade? Será que algo feito na calada da noite, em São Paulo, por exemplo, para julgar se a pessoa tem direito à isenção de PVA ou não, terá validade? O que é que esses pesquisadores apontaram nesta proposta que, com certeza, pode ser diferente do que está aqui? Eu já li a proposta, são 147 páginas. Eu já li a proposta. No dia 1º, nós vamos acompanhar o dia todo da apresentação dessa proposta. E eu espero que o governo federal, não me importa quem esteja no comando do governo federal, mas eu espero que, sem demora, o governo federal faça isso para valer para todo o Brasil. É uma proposta perfeita, por isso a doutora Laila pede ajuda para que pessoas participem, estudem, avaliem. Tudo isso está no Diário PCD. Para você saber o que é que nós podemos ter para a pessoa do estado de São Paulo, de Minas, do Rio, da Bahia, igual para todos. E não criar uma proposta só para a pessoa com deficiência do estado de São Paulo, que muitas vezes só prejudica. Quero parabenizar a doutora Laila, parabenizar toda a equipe que fez parte desses estudos, que fará parte desses estudos. Nós vamos trazer a divulgação para você disso durante todos os dias, e no dia 1º teremos uma cobertura especial da apresentação dessa proposta, que será de maneira presencial, lá na Capital Federal, mas você vai poder acompanhar pelas redes sociais e eu vou compartilhar com você. Muito obrigado à doutora Laila Vilela. Importante demais esse passo que está sendo dado no Brasil. Em abril de 2023, um decreto federal pediu para que fosse apresentada essa proposta. Abril de 2023. A proposta será apresentada agora, em 1º de junho de 2023. Parabéns a todos que participaram e vão continuar participando desse importante passo para a pessoa com deficiência em todo o Brasil.